Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o nosso presidente que está à frente, os vereadores também. Obrigado pela discussão. Armando, presidente da associação, obrigado pela presença. O Hélio também, presidente da Associação dos Construtores, obrigado. E senhoras e senhores aqui presentes. Vou aproveitar o gancho do vereador Matheus. Como demora as coisas para acontecer. Alguma vez não é porque o executivo não quer ou que os vereadores não queiram, dependendo de órgãos diferentes. Eu nunca esqueço quando meu primeiro mandato fui em Serra Negra e usei a tribuna para defender a barragem do Vala Grande, uma obra que há quantos anos atrás sabia que ia prejudicar o nosso Ilha Comprida, Cananéia e Iguapa, nosso Lagamar. Desde aquele tempo a gente vem lutando, várias brigas, na realidade aconteceu e não aconteceu nada. A barragem continua do mesmo jeito, prejudicando cada vez mais o Lagamar, prejudicando a vida dos pescadores, turistas que nos visitam, que gostam dessa pesca e não se resolve nada. Quero comentar sobre a rodoviária. Quanto tempo já está pronta a rodoviária? Por causa de uma licença, ela está sem funcionar. Entendeu? Então, é difícil. Quero lembrar também sobre o asfalto lá para o lado de Pedrinhas. O mês passado, mais dois meses já, o vereador Milton Leite chamou o prefeito com o Pércio, eles foram lá, levaram o projeto, e ele já conseguiu 7 milhões para o asfalto, para terminar pelo menos até o castelo. Só precisa do que? De licenças ambientais. Faz 2 meses e não consegue licença. Entendeu? Então é difícil as coisas. E a gente vem batalhando. Essa questão que nem da faixa que reclamaram aqui, de fato, hoje ainda estive analisando. A parte que ela foi apagada, de dia ela reflete mais do que o branco. Mas à noite o branco permanece bem, com a luz do carro bem visível. E hoje eu vi também já os caras varrendo lá para pintar novamente. Então é bom essa reclamação dos vereadores, essa cobrança do vereador, para poder a gente, né? E o que vai se precisando fazer, vai sendo feito, na medida possível. Agora que eu admiro, nós já estamos em 229 indicações só esse ano. E as indicações não é nada mais do que o pedido dos moradores do bairro da cidade. São as obras que precisam ser feitas. Tudo bem que já foi feito, já foi entendido muito desses pedidos, né? E cada vez mais aparecem mais. Eu estou usando a tribuna até para falar sobre as indicações que estão mandando sobre a lombada. Isso aconteceu assim, há 20 dias atrás, eu estava tomando café com o Pércio é um dos engenheiros da prefeitura que mora lá em Pedrinha. E passou um cidadão mais de 100 por hora. Né? Lá no bairro de Periferia, eu falei, Pércio, nossa, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, mas lombada em areia não pode fazer, em cascalho não pode fazer. Só se a gente bolar um projeto que dê certo, alguma coisa tem que ser feita. Né? E Pedrinha já vem, né, sofrendo já aconteceu várias dificuldades em termos de acesso. Quando era Arião, fazia uma semana de sol, você não conseguia andar. Chovia, virava lá, você não conseguia andar. Agora tem o cascalho, maravilha. Mas eu falei a reclamação, a população corre muito, os motoristas não respeitam nem as placas que você coloca, que toda placa, todo lugar em Pedrinha tem reduzir a velocidade residencial. Viarejo também, mas ninguém respeita. E outro, uma coisa que eu falei alguns tempos atrás, eu fico com dó das pessoas que têm comércio na beira do cascalho, que é cascalhado na rua. Eu sinto dó. Os caras não conseguem o restaurante abrir. Essa semana passada, uns 15 dias atrás, a mulher que tem um restaurante, vem aqui, Oswaldinho, ver. Eu fui lá, não tem chance do pó. Daí, o que eu fiz? Estava criando muito buracos no areão, mesmo o cascalho se jogava, ela sumia. Emprestei o carro, o caminhão-pipa, ela ficou 2 dias em Pedrinha, começou a molhar, melhorou, daí choveu, então, só assim, as dificuldades vão surgindo.
E ontem, chegando de viajar, o Pércio me chamou, Oswaldo, consegui fazer um projeto e, se Deus quiser, acho que vai dar certo. Então, eu já bolei aqui para Intermar, lá em Cananea, 3 lombadas, um no começo, outro na escola e outro lá na parte da balsa. Em Pedrinha, 4 lombadas também. No Viarejo também, um no bar do Maurinho, outro no bar do Adalto e outro onde vai para inaugurar a creche de lá do Viarejo. Talvez vai funcionar, porque isso aí é uma lombada que vai ser construída com uma estrutura de bloquete intertravados. Então talvez vai funcionar, porque ela vai ser feita uma guia de concreto, né? Mesmo que o asfalto venha, não vai precisar mexer nela, com padrão normal, que é permitido. Até pedir para fazer lombada elevado, que seria mais raso, mas não pode, tem que ser desse tipo. Então tomara que dê certo. Então a briga da gente é isso, a gente vai lutando para que melhore as coisas cada vez mais, né? E dou parabéns a todos os vereadores por cada vez mais vir aqui discutir e brigar pelo que mais acontece. Eu queria falar para os senhores, antes de encerrar, queria agradecer o Miguel Hospitalário, que foi aprovado a conta de 2013. Hoje é uma novidade ser aprovado. Eu estou como presidente. Depois que ele já saiu de lá, já piorou muito mais onde eu estou. Não dá para fazer nada. Não tem que ser tudo regrado, nas regras tristes mesmo, entendeu? E a gente é obrigado a obedecer a lei. Hoje, o Tribunal de Contas só gira de 2 em 2 anos, de ano em ano. Hoje não. É o online, você compra aqui, comprou, fez a nota, pagou, lá em registro do Tribunal de Contas, sabendo, ó, só tinha comprou tal coisa. Não estão sabendo já, então não tem mais como. Tem que ser super honesto, graças a Deus tem que ser honesto e trabalhar certinho. Alguma vez a gente deixa até, entendeu, algum vereador para não extrapolar, né, principalmente em gás e gasolina, telefone. O que eles mais o tribunal pega é gás e gasolina e telefone, por incrível que pareça. Então é o que mais a gente roda, o que mais os vereadores precisam para atender a população, entendeu? É o que mais eles pegam. Então, parabéns para o vereador por isso daí. E antes de terminar, eu quero... O Matheus falou muito da nossa cidade. Olha, já é a 4ª vez que a gente vai para Minas Gerais, eu, o vereador, a equipe do prefeito vai participar lá da gastronomia de Minas Gerais. É uma cidade turística, aí o vereador que me deixa mentir, de um poder aquisitivo inegável, não tem comparação com aquele poder aquisitivo das pessoas que frequentam aquilo, mas a cidade, aí o vereador que não deixa mentir, eu não troco minha cidade por limpeza por aquela lá. Corre o Ribeirão no meio da cidade, é esgoto puro, esgoto puro. Até eu falei para o prefeito, nossa, tem vezes que nossas bocas de lobo, quando chove muito, fica saindo umas aguinhas, o vereador quer pular no seu pescoço, imagina se tivesse rio aqui. Eu falei, meu Deus, nem quero pensar nisso, porque é triste. Eu não sei, e faz 4 horas que nós estamos indo lá e não vemos melhoria nenhuma. Nenhuma. E os turistas, cada vez mais a cidade lotada, não dá para entender, entendeu? O que atrai tanta cidade, entendeu? As atividades, o tipo da cidade, a única coisa que não tem lá é atropelamento, que o carro anda 3, 4 km por hora, acho que nem 5 km por hora pode andar, porque as ruas é tudo irregular, então os carros não conseguem andar. Mas eu estou de parabéns pela cidade que é cumprida. Temos muita coisa para fazer, temos muita obra para fazer, temos muita obra para fazer. Temos que cuidar, temos. Mas, em termos de limpeza, principalmente na área de lixo, agora mato, que nem a briga que a gente está aí tendo para a calçada, é uma briga, vamos cobrar do executivo. Já tem lei, né? E temos que cobrar. O prefeito nem está exigindo o muro mais, mas só a calçada, o passeio já está bom. Mas eu já estou vendo bastante pessoas fazendo, tudo bem que tem pessoas que tem lotes, muitos anos, só paga lá mesmo em Tiradentes, e um rapaz estava lá,
fazendo parte, tinha acabado de vender um lote, Miguel, você não lembra? Caraí, até contando que São Martinho, vendeu por 80 mil, né? Aprendeu o que fazia tempo que não vinha aqui, então ficou admirado a valorização, está acompanhando todo o desenvolvimento de Hora, mas como ele não vinha, né? E tem muitos turistas que pegavam nossa propaganda, onde que fica isso na Ilha Comprida? Tem muitas pessoas que não conhecem. Então, esse trabalho da gente também é divulgar o município. Entendeu? Porque lá em Tiradentes vem gente do Brasil inteiro, até gente do exterior tinha lá nesse bazar da OST que nós vamos fazer, e a gente participando francês, né, o Miguel Silva, participando. Então, isso é importante, a divulgação que a gente faz na cidade também. Então é só isso, uma boa tarde, quero agradecer de coração a presença de cada um dos senhores aqui nessa casa, e pode vir mesmo, que é a casa de vocês. Uma boa tarde a todos.